Boa noite a todos. Como vão vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Por aqui, tudo em ordem. Mais um dia de conhecimento, mais um dia de troca, de aprendizado, né? Mas antes, a gente vai assistir uma vinheta e que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim, em definitivo. Bom, me chamo Jairo Teles, sou conselheiro em Independência Química e hoje sou idealizador desse canal, onde nós recebemos com grande satisfação essa pessoa que eu garimpei aí na rede social e encontrei, né? Faz um trabalho fantástico. Por favor, Laís, se apresente para o pessoal se conhecer. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Laís, eu sou artista e muralista aqui da região de Valinhos e eu sou idealizadora do Estúdio Laclio. É o nome do meu estúdio, eu trabalho como artista nele. Que legal, que legal. Seja bem-vinda ao canal. Espero que seja a primeira de outros momentos aqui de troca, Eu né? também. Pessoal, vale a pena vocês entrarem no arroba da Laís. Eu vou deixar aqui na tela para que vocês vejam o trabalho que ela faz. Então, tá certo, né, Laís? Sim, tá certo, é isso mesmo. Entrem lá, é um trabalho fantástico, totalmente diferenciado. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a Laís, clica no meio da tela, você vai abrir a descrição. Eu coloquei algumas atribuições da Laís lá, para você conhecer a nossa convidada. Então, Laís, é um prazer enorme te receber aqui. A proposta do canal Recuperação em Foco é trazer as possibilidades, né, de qualidade de vida, falar um pouco sobre saúde mental. E hoje, né, o nosso tema que a gente pensou também para poder trazer, e é onde a gente colocava a dinâmica do assunto, né, e da ideia dessa questão de saúde mental, e a gente trouxe, né, que é a influência da arte na psicologia e a psicologia das cores. São duas questões importantíssimas aí que a gente pode traçar como objetivo de conversa. Bom, queria se você pudesse começar a falar para nós nessa questão dessa paixão, né, que você tem aí pelas cores, a paixão que você tem aí pelas suas atividades e que faz com todo esmero, né? Eu vejo no seu Instagram, depois que você faz toda aquela arte bonita, você vai lá e fotografa, e é muito interessante essa interação que você tem com tudo isso. Se você quiser começar para nós assim? Tá aberto o meu microfone? Tá, tá. Então, na verdade, esse amor pela arte começou faz muito tempo. Desde quando eu era mais nova, eu lembro que eu amava demais, assim, educação artística, tudo que era trabalho manual eu adorava. Não sei se vocês lembram daquele programa Arte Ataque. Eu era pirada naquilo, assim. E aí era dia e noite, meus pais chegavam em casa, cada dia era uma invenção diferente, assim.
Teve um dia que eles chegaram e eu tinha pintado a casinha do cachorro inteira. Tipo, simplesmente, cheguei em casa e minha filha pintou a casinha do cachorro. E aí eles falaram, bom, o que, que a gente vai fazer, né? Criatividade e vontade, assim, ela tem de natureza. Aí eles me colocaram em uma aula de pintura a óleo, que eu lembro que para mim era assim o paraíso, que a gente tinha aquelas maletas, que é um tipo de arte bem mais, é uma técnica muito específica, né? Então você tem que comprar um monte de pincel, um monte de material, e aí eu ia com a minha maletinha lá e voltava assim deslumbrada. Vendia para alguns familiares algumas obras e voltava para casa cheia de tinta, assim, completamente maravilhada. E isso serviu para dar uma acalmada, assim, no meu quesito, porque então eu não fazia mais tanta arte em casa, eu fazia na Sim. aula de arte, era um momento específico, assim. Aham, aham. E aí, se passaram alguns anos, a gente acabou se mudando e eu acabei me afastando um pouco dessa arte, né? Desse quesito da arte. Eu pintava e fazia alguns desenhos, mas muito por hobby, sabe? Tipo, à tarde estou estudando, de repente na folha do caderno eu começava a desenhar alguma coisa, assim. Então isso sempre me chamou. Mas, como na minha família o meu pai e o meu irmão também são artistas, isso era visto como uma coisa muito comum, assim. Falavam, tipo, isso aí a gente também faz. Tipo, então era todo mundo achando que todo mundo é artista e que tá tudo certo. E aí, até que eu comecei a me relacionar com o Felipe, e aí ele e a família dele, assim, foram a porta de entrada, porque quando eles começaram a ver as coisas que eu fazia, eles começaram a falar, gente, como assim? Você faz isso e acha que é normal fazer isso? E Né? aí eu comecei a me desenvolver mais, assim, e me permitir, né? Que muito tempo eu acabei ficando afastada por conta dessa pressão que é colocada, né? De vestibular, de uma profissão que seja bem sucedida. Então eu acabei me afastando um pouco da arte, mas hoje em dia, nossa, eu penso que não conseguiria viver sem, porque, nossa, eu amo muito. E Que legal, né? Porque a arte significa terapia, né? Significa um tempo ali que você tem é, com você mesmo, né? Você está construindo algo ali, né? Está saindo de todo o teu, das tuas ideias, né? Da tua dinâmica e da tua interação com as cores, da tua interação com as formas que você está mentalizando, ou até é, mesmo reproduzindo o que já tem, né? uhum, não, exatamente. É muito legal isso, que cada projeto, assim, e cada proposta é muito única, né? E dá para ver nitidamente essa diferença que existem duas linhas que a gente acaba seguindo. A linha de um processo criativo 100% livre, que eu faço quando eu vou produzir algumas obras sem nenhum intuito, assim, de venda ou de programa, nada. Só faço a obra e realmente deixo aquilo fluir. E aí, quando se adequa mais ao quesito de que tem um cliente, que tem ali, né, as suas prioridades, que tem o que ele quer trazer para aquele ambiente. Então, a gente acaba funilando, mas tudo isso contribui muito, que seja para mim, que seja para eles, é sempre uma troca muito legal, assim, que sempre existe uma transformação, né? Sim, sim. Literalmente, né? Você pega uma parede meio que não tem nenhum significado, você coloca um negócio nela, parece que realça, parece que É, viveu de novo, né? e essa palavra que eu gosto de usar bastante, assim, que eu acho que a transformação, ela é o que mais existe, assim, né, no mundo e que mais se correlaciona com a arte, porque eu vejo muito que enquanto eu estou fazendo a arte está se transformando, que às vezes vai para um rumo de que eu nem imaginava, e eu estou me transformando, que eu estou me expressando através daquela arte, e o espaço está se transformando, e quem está naquele espaço também se transforma, né? Porque está tudo muito relacionado, assim. E essa questão das cores e das formas é uma coisa bem legal, que a gente não tem essa noção, né? Acaba que no dia a dia a gente vai fazendo as coisas e vai vivendo assim e não consegue perceber que cada coisa, cada detalhe
acaba tendo um estímulo diferente para a gente, né? Então, de acordo com o ambiente, de acordo com o espaço, a gente sempre tem que estar olhando aí o que vai ter o melhor estímulo para a pessoa que vai estar naquele espaço, o que vai ser o melhor para ela desenvolver a atividade que ela vai fazer lá, né? Então, isso é bem legal também, que a gente acaba não pensando nessa transformação, mas ela também existe, né? Sim, até porque o dia a dia a gente não tende a prestar muita atenção nesses detalhes, né? E Sim. quando você depara com uma parede, com um desenho, com algo artístico que te chama a atenção, fala, opa, será que eu preciso olhar para isso? Porque tem um detalhe, tem uma expressão, tem uma energia colocada ali, né? Tem uma expectativa, né? De você alegrar o ambiente, de você atrair pessoas, enfim, tem vários viéses de raciocínio que a gente pode traçar. Mas quando eu, por exemplo, vejo algo diferente, eu costumo pensar, pô, mas da onde surgiu essa ideia do cara colocar essa parede, né, essa pintura, essa flor, esse formato, enfim, né? Teve uma época em São Paulo que aonde você ia tinha uma onça toda colorida, não sei se chegou a ver. Você Ah, ia sim. na Que eles... Paulista, tinha vários lugares que tinha. Então, assim, chama atenção, né? Um negócio desse, está passando na calçada com a tua família, opa, o que se representa, né? Claro que tinha uma data comemorativa, toda uma representação. E a arte não é diferente disso. e é bem legal que atualmente eles estão trazendo mais, né? Esses estímulos, esses incentivos para o lado mais da arte, né? Desse lado mais livre que tem. Porque acaba que eu conheço várias pessoas que fazem que trabalham mais na área de design gráfico, que é um tipo de arte também, né? E eles falam que é algo chocante, que eles não têm esse trabalho mais sutil de pensar no sentimento. Eles têm que estar o tempo todo pensando em uma coisa em massa, em quantidade de pessoas que eles vão atingir. Na verdade, a arte vai para um outro aspecto, né? A arte vai mais para o aspecto de como as pessoas vão ser tocadas, porque tocadas elas vão, mas elas têm que parar para olhar para serem tocadas, né? E às vezes é isso que acaba não acontecendo no dia a dia. As pessoas veem e acabam passando. E uma coisa bem legal, assim, que acontece sempre comigo é que várias vezes quando eu estou fazendo projetos em área externa ou projetos públicos, assim, é um dos estilos de projeto que eu mais gosto, que aí a gente acaba tendo uma interação com as pessoas, né? Uhum. E é bem engraçado que 90% das pessoas que param são pessoas que ou estão com criança, ou pessoas mais idosas, ou as próprias crianças mesmo. E às vezes eu vejo até umas cenas assim, tipo, a criança querendo parar para apreciar aquilo e o pai, tipo, correndo, assim, apressado e, sabe, não se deixando levar, assim, pelos detalhes, né, que existem. E isso é bem triste, e por isso que a gente tem que cada vez mais estimular a arte aí, para as pessoas conseguirem se centrar um pouco e entrarem em si mesmas, né? Exatamente. Você trouxe algo muito importante, que inclusive, é o quadro de hoje, né? Que as pessoas, por exemplo, essa tecnologia afasta muitas pessoas. Ela tem a tendência de unir, como fez eu e você, mas também tem a tendência de afastar. Muitas das vezes a própria família ali, o filho está no seu mas ele está trocentos milhões de anos longe de qualquer coisa ali, porque ele está navegando. E assim, quando você propõe a arte, quando você propõe essa demonstração de aproximação, as pessoas não se atentam hoje. Então, Uhum. fica a dica, pessoal. Acho que tem tudo a ver esse nosso assunto. Hoje a gente vai entrar agora numa outra perspectiva da nossa conversa, que as cores, elas falam. As cores, elas têm um significado. As cores, elas representam algo, de repente, que eu estou pensando, que eu estou planejando. E aí, falar um pouquinho para nós em relação a isso, Laís, a representação de cada cor, né? O que você pensa quando você vê uma cor mais escura, uma cor mais clara, ou uma mistura de cores? Se você puder falar um pouquinho para nós? Esse é um assunto bem mais complexo, assim, do que parece ser, mas é bem legal, assim, que a gente pode olhar essa influência que as cores têm, né, e o significado delas por dois parâmetros, assim. O primeiro parâmetro é o parâmetro mais racional,
de que a cor, por si só, quando a gente olha para ela já associa com um tipo de, como que eu posso dizer? Um tipo de reação que você tem àquela cor. Então, para cada tipo de pessoa, essa cor vai ter uma influência diferente. Então, que diz respeito mais da cor da pessoa, né? Bastante da pessoa e de como ela vai receber aquilo. E existe um outro viés que é o da cor, que é assim, a questão da energia e dos corpos. Tudo emana energia, né? E a cor, de alguma forma ali, ela tá emanando essa energia dela. Então, isso é um outro aspecto que a gente pode olhar em relação a isso. Que aí entra nessa questão da neurociência e da psicoarquitetura e a psicologia das cores, né? De arte terapia, enfim. Na arte terapia, esse quesito das cores, ela acaba sendo um pouco mais profundo, que então, além das cores, eles analisam também a questão dos símbolos, do que aquilo representa para as pessoas, né, e do que aquilo está remetendo. Então, é bem legal esse processo que a gente consegue, num ambiente, trazer diferentes estímulos para as pessoas, de acordo com a cor que a gente está pintando. Então, dependendo também do ambiente, eu quero ampliar esse ambiente. A gente às vezes não sabe, mas a cor escura, ela traz a sensação de mais de profundidade. Então, se você quer ampliar o ambiente, de repente, uma das paredes você colocar ela mais escura para trazer esse movimento, né? Para dar uma ampliada. E aí aqui eu trouxe para vocês também como se fosse um espectro das cores e de como cada uma das cores estimula cada um dos sentimentos. Então elas têm esse poder, assim, né? Vamos dizer assim. Uhum. Começando, por exemplo, e como isso influencia nos espaços, no quesito assim, às vezes a gente acaba não tá entendendo porque não tá conseguindo, né, ter uma dinâmica boa naquele espaço, mas é porque você tá tentando, por exemplo, ser criativo em um espaço todo escuro. E aí é claro que entra nessa questão mais neurológica, né, de como cada pessoa recebe aquilo. Mas, assim, no geral, uma cor preta, o que ela representa mais? Ela é uma cor mais forte, ela é uma cor mais pesada. Então, se você precisa de aí, vamos supor, um espaço de trabalho, você está precisando de ânimo, de criatividade. A cor preta, ela não é essencial para você pintar. Claro que ela pode estar nos detalhes, mas ela não vai ser o foco, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, fala aí algum tipo de estímulo. Vamos ver. Uma emoção que me remeta à alegria. Ó, a alegria, ela tá mais associada ao amarelo e ao laranja, esses dois tons mais ou menos. O amarelo, ele traz essa questão, tipo, o amarelo, se você olha para o amarelo, você fala, gente, tá brilhando. Tipo, meu Deus, tá brilhando, chama atenção. Então, o Uhum. amarelo, ele traz isso, ele traz essa questão, né, da clareza, das ideias. E o laranja também traz isso. O laranja, ele tem bastante dessa questão da energia, de ser bem, sabe, laranja. Se tem alguém, você fala, gente, neon, laranja e amarelo são cores que, por si só, elas já são meio neon. Então, de alguma forma, essa questão ela vai estimular a gente, né? Então a gente acha que não, tipo, vai pela preferência das cores, mas às vezes tem um pouco mais a fundo, né? Por exemplo, a cor verde. E é meio estranho, porque você fala, por exemplo, verde, e já te vem um monte de coisa que remete a essa sensação. Além da cor, vem uma série de coisas. Então, por exemplo, o verde aqui está associado bastante com a ideia de harmonia e de frescor e da natureza. Na hora que fala em verde, no mínimo já vem um raminho aí, alguma planta, alguma coisa que é da natureza. Então, é bem. E essa questão da harmonia me vem bastante isso, né? De que a natureza ela é harmônica. Então, ela vai ajudar a trazer essa tranquilidade, essa harmonia, essa serenidade para o espaço, né? Sim. Deixa eu te fazer um parênteses aqui. Quando nós temos essa associação, né, de cores e sentimentos, cores e emoções, nós falamos algo
que a gente entende como cor e psicologia, né? Que significado tem, né? Por exemplo, quando você vai na passagem de ano, tem pessoas que vão de branco, para elas representam o branco. Tem outras pessoas que vão de amarelo, tem outras pessoas que vão de vermelho, outras de verde. Tem uma representa algo para eles, né? Naquele momento. E assim, agora, pensando nessas possibilidades, né, de ambientes, né, de você ampliar o ambiente com uma cor mais escura, ou de você fazer uma claridade com uma cor mais clara, enfim. Hoje, no teu trabalho que você faz, as pessoas te procuram mais para poder fazer o ambiente ficar mais clean, né? Numa perspectiva de, não sei, de repente eu vou fazer uma sala onde vou receber bastante pessoas. E qual que é a dinâmica hoje que você tem essa associação quando você chega no ambiente? Qual tipo de pergunta que você faz para a pessoa? Olha, o que você vai querer, o que vai ter nesse ambiente? O que você vai colocar nesse ambiente? O que vai vivenciar esse ambiente? Ou o que você quer? Né? Qual que é o tipo de pergunta que, quando o cliente chega para você? Geralmente eu gosto bastante de perguntar se eles têm qual é o ambiente, né? O que vai ser ali o espaço, e se eles têm algum tipo de referência ou de arte que eu possa me basear, antes mesmo de entrar no quesito das cores. O quesito das cores a gente começa mais depois na fase dos projetos, que é onde eu vou fazer a parte da criação da arte. Então a gente começa a fazer uma conversa como se fosse um briefing, assim, para ir desenvolvendo. Então, o que ele vai querer fazer ali, quais que vão ser os sentimentos, né? Quais estímulos ele vai ter ali naquele espaço. E tem algumas pessoas que vão por esse viés mais sentimental, mas tem algumas pessoas que vão para o viés mais racional. Então, independente do que vai ser o ambiente, eu gosto de azul e eu quero que nesse espaço tenha um azul e um rosa e um laranja. A gente sempre faz de uma forma que vai compor o espaço. Não significa que é uma regra em que todo espaço que for para calma vai ter que ser de tal cor. Não é assim, a gente consegue mesclar. Por exemplo, essa semana mesmo eu fiz uma arte em um quarto que foi bem legal, que é um quarto, né, um espaço mais de descanso, e ela queria algumas cores tipo o amarelo, o laranja, que representam a energia, que representam essa coisa mais agitada, né? E ela queria um verde bem escuro. E para os quartos, o ideal é um tom um pouco mais claro, né? Não que seja ruim, um tom escuro, mas assim, o ideal é um tom mais claro, mais tranquilo. Até porque o meu subconsciente carrega um monte de informação, né? Exatamente. E isso vai nos atentar, né? Nessa questão de calmaria, não sei, mais ou menos. Né? E aí foi bem legal que eu comecei a desenvolver o projeto com ela, e por si só a gente foi encaminhando para alguns tons mais neutros. Então a gente usou o amarelo, mas, por exemplo, um amarelo mais mostarda, um pouco mais fechado, que vai ter menos estímulo. Ele vai estar ali marcando a identidade dele, mas ele vai ser menos estimulado, porque ele está um pouco mais fechado, mais neutro. E aí teve também o laranja, que a gente puxou o laranja mais para o terracota, para um tom um pouco mais suave, para não carregar muito o espaço. O verde não teve jeito, o verde foi mais escuro mesmo, mas aí super compôs e ficou muito legal. Fazer esse jogo mesmo, né? Que, assim, não é porque a cor ela tem esse estímulo que vai ser uma regra, que para todo mundo ela vai ter esse estímulo. Cada pessoa vai receber de uma forma diferente. Senão, todo mundo gostaria do mesmo tipo de coisa, né? A gente não teria os estímulos e as preferências para determinadas coisas, né? Perfeito, perfeito. E assim, agora, né, tentando juntar, né, as cores e essa perspectiva, né, da união de emoção, da união de energia, com o nosso assunto da psicologia, né? O que tem a ver isso? Quando eu... A Laís, acho que, né, não sabe muita coisa sobre mim, mas eu sou um dependente químico e estou em recuperação, né? Acho que a gente conversou isso bem no início da nossa conversa, do nosso tentativa de trazer você para cá. E quando eu estava em ambiente de tratamento, né, de acolhimento para pessoas que têm esse transtorno por uso de substância,
muitas propostas de atividades eram colocadas para nós, inclusive a arte-terapia. Por quê? A arte-terapia ela tem um viés de autoconhecimento, pelo menos o que foi o efeito que deu para mim, tá? Na época. Para eu me conhecer através dos traços, através das cores, através dos formatos. Tem uma representa um sentimento ali, né? Representa uma dificuldade talvez que eu tenha naquele momento que eu estava passando. E a leitura disso tudo é muito terapêutico, né? E aí você consegue fazer um acompanhamento do teu paciente, no caso, ou da pessoa que você acompanha, de uma dinâmica melhor. Porque quando eu posso me expressar, parece que eu tiro um fardo de dentro de mim, né? Quando, na verdade, a arte-terapia é algo libertador, né? Quando eu tenho uma parede, por exemplo, não sei qual o sentimento que você tem, né? Mas quando eu tinha essas oportunidades de fazer um trabalho, por exemplo, numa certa comunidade onde eu atuei como conselheiro em dependência química, o nosso coordenador falou assim: tá vendo essas paredes aqui? A equipe toda estava lá, né? Ele falou: olha, eu gostaria que todos os acolhidos, todas as pessoas que estivessem ali no tratamento, colocassem uma mão. E cada grupo vai representar uma cor. É impressionante, Laís, como a expressão do cara para colocar a mão já diz um monte de detalhes sobre a pessoa. Aquela pessoa mais melindrosa que coloca a mão certinho, sabe? Que não deixa escorregar. Ou aquele cara que pá, mete a mão e deixa escorregar. Você sabe, ali você traça personalidade, você traça perspectiva, você traça, enfim, organização. Você vai lendo isso, né? E aí eu quero te fazer essa pergunta. Como que você se percebe nessas artes? Claro que o teu cliente vai te procurar, eu quero fazer um ramo assim, aqui vai ser uma cafeteria, quero que você desenvolva aí alguns ramos de café e tal, ou não sei, desenhar pessoas. Como que você se expressa nesses desenhos? Claro que levando em consideração com o pedido que ele vai te fazer, mas a tua expressão da Laís está ali, a tua identidade está ali. Você sente quando você faz um negócio desse? Para mim, primeiro que é uma realização enorme, né? Cada parede, para mim, é uma realização pessoal muito grande. E para mim é muito legal saber que eu estou participando de alguma forma da história, do dia a dia, e vou estar presente ali em alguns momentos que aquelas pessoas vão estar vivenciando, né? Então, eu sempre procuro trazer nas minhas artes, sempre tem essa pegada mais do floral, né? Mais da natureza, mas eu sempre tento trazer as sensações de leveza, assim, sabe? Muita leveza e fluidez. Então, se vocês derem uma olhada nas minhas artes, eu sempre trabalho com bastante linhas e que para mim essas linhas elas se transformam em muitas coisas. Então, em alguns lugares elas são o líquido do café que está no fundo da arte, em outros lugares elas fazem parte da areia do chão, e aí é infinitas as possibilidades que essas linhas me permitem. E esse processo assim foi bem legal, que no começo a gente acaba se adequando, e até hoje ainda acontece isso às vezes, que quando se trata, né, de uma compra e venda de um produto, a gente tem que estar se encaixando ali, se adequando de alguma forma, né? Então é muito legal que no começo tipo, as pessoas me procuravam, mas eu fazia um pouco de tudo. Eu não tinha essa personalidade. Eu fazia com muito amor, mas ainda não existia esse formato. E aí eu comecei a trazer mais para perto das minhas artes, né? E foi muito legal que esses dias mesmo, acho que faz uns 10 dias mais ou menos, uma cliente me mandou assim: nossa, lá, eu me apaixonei pelas suas linhas. Os seus Suas linhas, eu falei, gente, esse é o melhor elogio que eu já recebi. Você tá falando que você me ama mesmo, porque isso aí é exatamente o que eu tento trazer em todas as artes, sabe? Em todos os projetos. E é bem legal isso. Na arte em parede, a gente acaba tendo que se adequar um pouco mais nesse quesito. Mas nas telas eu sinto uma liberdade bem maior, assim, de expressão e de
surrealismo mesmo, de poder não deixar, não precisar deixar as coisas tão enquadradinhas assim, sabe? Ser uma florzinha ou ser uma forma. Eu consigo brincar mais com as cores, manchar mais, né, a tela. Porque a parede a gente acaba trazendo mais uma ideia de arte mesmo, mais fixa, um pouco mais rígida mesmo, mais sólida, né? E aí nas telas eu sinto que essa fluidez ela acontece mais pela mistura das tintas mesmo, sabe? Não tanto pelas linhas. Nas artes eu trago as linhas para trazerem essa ideia, né, de fluidez. Bom, muito bom. Vou fazer um parênteses aqui para a gente dar boa noite para as pessoas que estão entrando. Tá, Laís? Vamos lá. A Marta Lima está conosco. Marta, obrigado. Marta foi uma das nossas entrevistadas também. É uma baita de uma pessoa aí que tem uma vida de recuperação em todas as cores, eu também diria, né, Marta? Comenta aí para nós qual cor que você se identifica por conta da tua recuperação, né? Eu vejo na rede social, ela está sempre na dinâmica do dia, está sempre colocando música nas postagens, está sempre em alto astral. Então, Marta, obrigado de você estar aqui e compartilhando as nossas atividades daqui. Meu pai também está aqui. Boa noite, pai. Benção, tamo junto. Ele tem uma pergunta daqui a pouco, eu faço para você. Sempre eles estão aqui também nos prestigiando. Que legal. A Priscila também está aqui conosco, dizendo boa noite. Obrigado, Priscila, de poder compartilhar os nossos momentos. Está aqui conosco. Eu acho que é um tema bem interessante, que inclusive para a sua área, né? Uma das atividades que ela faz é a constelação familiar. E tem toda uma, né? Tem toda uma, as cores representam várias coisas, né? Sim, nossa, legal. A doutora Miriam também está aqui conosco. Obrigado pela participação, doutora Miriam. E a gente tem uma pessoinha aqui que quer aparecer também, ó. Ela sempre vem aqui. Obrigado de vocês estarem aqui conosco. Deixa eu ver aqui. A Marta fala que perfeito, né? Que é a explicação que você deu das questões da associação das cores, né? Ai, obrigada, Marta. Muito bacana. E aí vem uma pergunta, ó. Não sei se é Fibonacci, acho que é isso. Ainda pode ser considerado importante para harmonizar e dar proporções equilibradas? Você sabe responder essa? Calma aí. Olha, atualmente eu diria que é mais considerado uma referência artística do que uma harmonia. Eu acho que hoje em dia esse padrão ele está um pouco desconstruído, assim, sabe? Ainda é muito importante, ainda tem muitas questões que a gente dá para trabalhar, mas hoje em dia eu vejo ele mais como uma referência, porque como ele é algo muito simétrico, muito específico, a gente acaba podando mesmo essa criatividade intuitiva que o artista às vezes tem para se enquadrar. Então, dependendo, às vezes tem algum projeto, ou até mesmo na arquitetura, pode haver aí algum edifício ou algum espaço que seja construído ou desenvolvido com base nisso. Mas, assim, é algo que a proposta tem que se adequar a essa proporção. Então, eu diria que é uma coisa que hoje em dia não está mais tão usada assim quanto antes. Antes era bem mais utilizada, né? Era utilizado até como um padrão, assim, então... Sim, sim. Acho que respondemos aí a pergunta, né? Até porque existem outras técnicas, né? As coisas vão se inovando, as coisas vão acontecendo na dinâmica, né? Sim, ainda assim é importante, é apreciado, mas eu acho que se enquadra mais quando tem um olhar específico para isso, assim, sabe? Um olhar atencioso, assim. Uhum. Agora, vamos colocar de novo aqui o nosso tema, para a gente trabalhar um pouquinho mais ele. Nessa influência da arte na psicologia, que efeito traz? Claro que você não é psicóloga, né? Mas você tem alguns traços porque as cores conversam, né? Você tem essas questões até porque você tem que fazer a leitura de um pedido de uma cliente, por exemplo. Você tem que ter um acesso a essas informações da psicologia. E o que isso, qual que é a influência, assim, da arte diretamente na psicologia? O que isso afeta o ser humano?
Você vê algo na profundidade que isso melhora a autoestima, que isso definitivamente a pessoa sai de uma depressão, não sei. Eu acho que no quesito de a pessoa tá ali, né, dentro da arte, praticando esse hábito artístico de se expressar através das artes, eu acho que é muito um momento, como você disse lá da palma das mãos, um momento da pessoa se autoconhecer e se autoanalisar. E a arte, o que é mais legal é que é por isso que eu trago muito isso, mas ela vai fluindo, ela não tem nenhuma regra, ela não tem nenhum parâmetro, ela vai acontecendo. E quando você menos espera, você tá ali, tipo, de frente com algo que te representa e que as palavras não são o suficiente, né, para expressar ou, enfim, explicar o que é aquilo, né? Você não consegue explicar o que está dentro de você. As emoções, elas são muito mais elas não são palpáveis, elas não são materiais, elas não são, às vezes não são explicáveis. Então, o espaço da arte como um meio aí, né, da gente conseguir trazer à tona os nossos sentimentos, o que está aí dentro da gente e sem influência externa, né, trazendo só o que está realmente dentro da gente, porque a gente tem uma folha em branco e 1000 possibilidades. E essas 1000 possibilidades são possibilidades que estão dentro da gente, que a gente que está criando, né? Então, isso que eu acho bem legal da arte. E no quesito da pessoa tá apreciando a arte, né, de um olhar externo, também é uma oportunidade aí dela estar se autoconhecendo quando ela para olhar aquilo com um pouco mais de calma, ver o que chamou a atenção dela, né? Tem algumas telas que são bem legais, que elas têm um sentido duplo. Então, dependendo da perspectiva que você olha, você enxerga uma coisa e outra pessoa enxerga outra. E no final, isso é a mesma questão das cores, né? Diz muito sobre a gente. As coisas, elas emanam, mas a gente pega o que é nosso, né? Então, eu acho que a arte, ela trabalha nesses dois sentidos. É bem maravilhoso. Até porque o que é abstrato, ele tem a ver com muita coisa a meu respeito. Eu posso identificar várias coisas no que é abstrato. Sim. E a expressão do abstrato também significa muita coisa legal. Algumas oportunidades que eu fui ver, algumas exposições, eu me identificava naquilo que não tinha muita forma, assim, era totalmente fora da caixinha, sabe? Eu não me identificava ali com alguma cor, alguma forma, alguma mistura, enfim. Algo que chama, assim, né? É. É bem legal. Bom, nas suas primeiras atividades, né, onde você teve aí os primeiros encontros com aquelas telas, né? Desculpa falar de parede, mas eu acho que você fala por tela, né? Onde você vai, né? Mas quando você foi, né, de fato, para o campo, assim, e você foi enfrentar alguns desafios, né, que você tenha tido no começo, e queria saber se tem um norte que você tenha hoje como, como algo que você, não sei, uma coisa mais, eu diria, atual, ou o teu norte pela arte vem do estilo barroco, vem do estilo, enfim, você falou que você traça algumas coisas da natureza, né? E aí a gente ia chegar numa pergunta que está mais para frente, mas a gente pode dar uma adiantada. Inclusive, tem uma exposição tua sendo realizada, é isso? Né? Que Na verdade, ela se encerrou no finalzinho do ano passado, gente. é, Ela vai voltar, ela vai voltar. E ela tá, hoje em dia, tem algumas obras dela expostas em um lugar lá no Taquaral, que chama Lab. L-A-B. L-A-B. eu É já bem fui lá. legal. Tem algumas que estão expostas lá. E aí agora eu tô procurando aí alguns outros lugares, tem alguns projetos aí para expor. E de novas exposições também, né? E aí lá você traça alguma coisa mais indígena, é isso? Mais voltado para essa galera, né? Então aí vem minha pergunta, qual que é a sua
teu norte na arte? Você tem alguma referência? Alguma coisa? Na verdade, eu acho que as referências, elas são, tipo, as coisas que vão acontecendo, assim, né, na nossa vida. E a história da exposição foi bem legal, que foi uma série de quadros que eu realmente não tinha pretensão quando eu comecei a pintar. Então, eu não sabia o que eles eram, eu não sabia o que ia sair dessa coleção. Então, cada tela, realmente, eu me olhava na tela e falava, vamos começar, sem planejamento. E fui desenvolvendo. Claro que essa temática indígena, ela foi abordada em todas as obras, que foi algo que eu estava buscando muito, que eu estava muito conectada, assim, no momento, sabe? Então, eu acho que isso influenciou muito para a produção delas. E aí as coisas foram fluindo, assim, de uma forma muito natural, muito leve, sabe? No começo, como eu disse antes, eu tive que dar uma tirada dessa personalidade, né? Tinha que me enquadrar um pouco mais, e até hoje, às vezes, preciso me enquadrar em alguns quesitos. Esses dias eu até brinquei que eu acabo criando um apego. Eu mando 2 projetos para o cliente, mas eu tenho o meu preferido. E aí, quando ele escolhe a que não é minha preferida, eu tenho que trabalhar um processo de desapego. Tipo, então agora essa é a minha nova arte, e que é ela que vai virar realidade, assim. Então, nas artes, quando não tem esse processo livre de produção, a gente acaba tendo que se enquadrar um pouco mais nesse quesito, assim, sabe? Legal, legal. Bom, vamos dar mais boa noite aqui para a galera. A Marta está dizendo que se identifica, né, com a questão das cores e a comunidade terapêutica e na modalidade de tratamento. Obrigado, Marta, por contribuir. E aí ela fala as cores que ela gosta, né, que é verde, amarelo, azul, né, que acho que tem uma representação dela nessas cores. Você quer falar sobre essas 3 cores para ela? O que representam? Bom, o amarelo representa a energia, né? A clareza e a felicidade que a gente tinha visto. O azul é bem ligado à produtividade. E o verde é aquela questão mais da harmonia e da natureza que a gente tinha falado. Então, muito legal. Muito bom. Pessoal, comentem aí se vocês quiserem falar sobre as cores que te representam aí, aquilo que te dá um prazer, aquilo que te dá satisfação, né? Aquilo que te promove algumas perspectivas diferentes. Fica à vontade, pessoal. Aí vem a Ednália também, falando boa noite para nós. Obrigado, Ednália, de estar aqui. Fale a sua cor também para nós sabermos aqui o que te representa, a gente entender um pouquinho melhor. Tem uma coisa aqui agora, que inclusive é de uma pessoa muito, mas muito importante para o Jairo, né, em primeiro momento. Segundo, também representa uma das vozes aqui do Recuperação em Foco, que é o Dr. Guilherme Ataíde. Ele é uma pessoa fantástica, um grande amigo, irmão, e aí ele faz uma pergunta para você. Laís, muitos bairros são sem cores e sem áreas verdes, sobretudo os mais vulneráveis. O que fazer para se democratizar as cores, o verde, o direito à paisagem e à beleza urbana? Ai, gente. Já que você está fazendo arquitetura e urbanismo, né? Mas infelizmente essa é uma questão muito triste que a gente não. A gente é tão impotente que a gente nem imagina, assim. Eu me remeteu bastante a uma coisa que eu tinha quando eu era criança. Quando eu era criança e eu estava passeando de carro, assim, eu sempre olhava para uns bairros periféricos um pouco mais deteriorados e eu ficava pensando, por que que a prefeitura não disponibilizava lata de tinta para pintar tudo aquilo de colorido, tipo Paraty? E foi muito engraçado que esses dias eu fui até Santo André e vocês já viram o espaço que tem lá pintado? Bem Não, não cheguei. entrada, eles pintaram o bairro todo com diferentes cores nas casas e ficou sensacional. Eu acho que era isso que você estava querendo pensar, Guilherme. Mas hoje em dia tem muitos projetos assim que buscam trazer mais a arte para dentro das periferias, para dentro desses bairros mais vulneráveis. Mas infelizmente é uma questão estrutural assim de urbanismo muito maior do que a gente imagina. É uma questão de infraestrutura, tem investimentos e às vezes
isso é visto como, infelizmente, para essas situações vulneráveis, como supérfluo, né? Porque às vezes as pessoas não têm nem o saneamento básico. Então, acho que é uma questão tão grande assim que não tem nem como a gente falar sobre isso. É bem, bem triste, mas espero de alguma forma, algum dia, conseguir contribuir aí para isso, para que a gente consiga trazer mais cor para esses espaços, né? Exatamente. A gente, por exemplo, a gente passeia um pouco na região central aqui de Campinas, você vê muito grafite, mas não tem uma representação do que é realmente um grafite. Tem uma representação talvez, de uma rebeldia, eu vejo muitas das figuras por aí, talvez uma representação mesmo de algo que não tem essa conotação de mudança, não tem essa conotação de energia nova, né? E aí fica cinza a cidade, né? O Dr. Guilherme foi muito feliz em falar sobre essa questão, que é realmente o que acontece, né? Se a gente pudesse fazer um pouco da diferença, né? E aí, lembrando o que a gente estava falando, lá na cidade de Poços de Caldas, vocês que fazem um tour pela querida Poços de Caldas, se vocês perceberem, em todas as ruas que eu passei ali no centro, tem um gato preto desenhado na ponte de uma posição do gato. Em outra ponte tem uma outra, o gato, o mesmo gato, só que uma outra posição. Representa alguma coisa, né? Essa figura representou para essa pessoa que fez e para as pessoas que estão passando representa, né? Então, se a gente puder, né, a começar de nós, nessa questão, a gente colocar para fora toda essa expressão positiva, de união, né, de resgate de algumas coisas, que é interessante. A cor tem esse poder, né? A arte tem esse poder de conexão, né, da autoconexão, da vibração que está dentro de mim. E aí a gente está tentando, caminhando para o final, Laís, mas eu quero agradecer mais uma vez o seu momento aqui conosco, é grande satisfação de tê-la. Para mim também. Obrigada. O Recuperação em Foco, ele tem muitos vieses, né, sobre a conotação da psicologia atrelada em algumas outras atividades, como a tua, que é a arte, a expressão, né? E aí, voltando um pouquinho mais ainda no tema que a gente discutiu e elaborou, a psicologia das cores, né? Trazendo agora sobre a perspectiva da, de qualidade de vida, né? O que você observa nas pessoas? Você disse que você tem uma pessoa bem influente na família, que também trabalha com isso, que eu acho que ela não está aqui, o nosso medo era estar aqui, né? Acho que ela não está. Ainda bem. E o que isso interfere de verdade, né, nessa construção de lares, nessa construção de conexões, de construção de relações, o que as cores e a psicologia você entende que isso tem total ligação com as nossas relações, ou com a nossa relação, pode ser interpessoal, pode ser familiar, pode ser profissional. O que isso representa para você? Eu acho que essa questão das inter-relações, assim, com o esquisito da arte, eu acho que o que mais me vem, assim, é que hoje em dia a gente está vivendo muito um espaço de que as coisas. Isso está se desmistificando, mas não tanto. Mas, assim, existem muitos padrões que a gente acaba tendo que seguir. E eu acho que a arte ela vem para mostrar essa valorização do único, de que a gente, cada pessoa é uma pessoa e cada forma tem a sua forma e que todo mundo tem que ser aceito desse jeito que é, sabe? Então eu acho que nas relações interpessoais ela fortalece isso, dessa autenticidade de eu sou bom, eu sou isso, eu fiz algo belo e eu consigo, sabe? Então, ajuda em toda essa questão de autoestima e de dar esse espaço para as pessoas se sentirem acolhidas, né, umas pelas outras, porque aí a gente sai desse campo de que as coisas têm que ser enquadradas e de que as pessoas elas têm que estar seguindo esse script e deixa as coisas de uma forma mais leve, né? Tipo, deixa as coisas fluírem como elas têm que ser e as pessoas serem do jeito que elas são, sem nenhuma influência externa, né? Exato, exato.
Acho que é isso, essa pitada que faz a diferença, né? Inclusive dos nossos dias, né? Por conta até dessa questão da informação ser rápida, do nosso olhar não criterioso para essas questões que estão na nossa frente, às vezes que passam batido, né? Na perspectiva, como você falou, o garotinho querendo ver você próximo dali e o pai pegando com a mão e levando. Isso tem uma representação. Amanhã ou depois essa criança vai ter um viés artístico e o pai não está conseguindo identificar, muitas das vezes, né? E aí precisa de um profissional, de psicologia ou de outras questões, né? Mas eu acho que tratar sobre esse assunto é muito pertinente e tem tudo a ver com nossa perspectiva do canal, né? Porque eu acredito que as cores, ela e as formas, ela muda a nossa perspectiva, né? Muita das patologias acontecem por conta de eu não estar vendo, muitas das vezes, o que está passando dentro de mim. Né? E quando eu posso me expressar através da arte, de fato as coisas começam a acontecer. Sim, é exatamente isso. Bom, agora uma última pergunta para você. Como que você se sente quando você faz um trabalho, você põe ali toda a tua energia, né? Seja em exposição, né? Que você já teve essa sensação, né, da tua obra ser mostrada ali para o público, ou uma tela que você faça, que vai ser olhada por uma única pessoa dentro do quarto. Como que você se sente quando você desenvolve esse trabalho? Claro que a pessoa vai te agradecer de todas as formas e maneiras, mas no mundo, o que você acha que você contribui para o mundo fazendo isso? Fazendo arte, Fazendo arte, literalmente. olha, para mim o que eu mais penso é que eu trago um pouco de alegria, sabe, para tudo que é tão cinza. Tipo, a gente vê as coisas exatamente isso que eu falei antes. A gente vê as coisas muito encaixadas, muito padronizadas. E aí o nosso olho brilha quando a gente olha algo diferente, né? As ideias clareiam, a gente tem esse despertar assim para algo que é além. Então, para mim acho que seria isso. E aí essa reflexão para alguém que está dentro de um quarto, essa pessoa também vai ter o despertar dela, de ficar às vezes apreciando aquela obra e tendo as próprias reflexões. Então, vai estar ali proporcionando para outras pessoas sentirem o que eu de repente estava sentindo durante aquele processo ou contribuir de alguma forma, mesmo que aquele não tenha sido o meu sentimento inicial, ou que não tenha sido a minha expectativa não, o meu intuito. Mas essa pessoa vai ser tocada da forma com que ela deseja ser e que ela tem que ser. Então é esse tocar de transformar, né, que a arte traz. Legal, legal. Você sabe que um dos vieses do Recuperação em Foco também tem essa questão da arte-terapia, mas desenvolvida juntamente com a pedagogia no momento da infanto-juventude, Ah, legal. no desenvolvimento, né, da criança, no desenvolvimento do adolescente. De repente, a gente pode conversar a respeito disso mais para frente e agregar você no nosso projeto. Dá sim, claro. Eu ia adorar fazer parte. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, né, nesse momento aí. Claro que o nosso canal, gente, tem o intuito de promover algumas lives mais voltadas à técnica, outras lives voltadas mais à orientação, e outras lives como essa, né, trazendo, agregando a questão da arte hoje, por exemplo, né, no nosso dia a dia, e o que isso impacta na minha saúde mental, né, o que isso impacta na minha qualidade de vida, né, e é isso. Se você quiser fazer suas considerações, fica à vontade. Gente, muito obrigada aí pela troca, pela conversa hoje. Jairo, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Foi um prazer que a gente faça muitos projetos aí juntos. E eu fico à disposição para o que vocês precisarem sempre. Espero que a gente se veja aí através das artes ou
a gente se encontre. E é Com isso. certeza. Qualquer pessoa precisar aí, pode contar comigo. E se vocês estiverem passeando algum dia pela rua e verem Laclio, lembrem dessa live, que sou eu. É isso aí. Eu vou deixar aqui mais uma vez o arroba da lá. Se vocês quiserem dar uma visitadinha lá, ela vai estar lá para orientar vocês. E se você quiser também contribuir com os trabalhos da lá, né, lá? Que você... Claro, podem ficar super à vontade, podem me chamar, a gente conversa, pode ver aí algum espaço que vocês estejam pensando em fazer uma arte, é só me chamarem que a gente vai desenvolvendo as ideias. Legal, legal. Pessoal, então é isso. Gratidão por vocês estarem aqui conosco, contribuir com os comentários, né, que já foram feitos aqui. E nós, mais uma vez, agradecemos no nome do Recuperação em Foco a Laís e pretendemos trazer muito, muito mais assuntos voltados, né, ao nosso cotidiano, que às vezes a gente passa batido e a gente nem percebe que são importantes e também trazem qualidade de vida e na perspectiva da saúde mental também. Bom, fiquem todos com Deus, Deus abençoe e até a próxima. Laís, só fica um minutinho para a gente encerrar, tá bom? Tchau, tchau, gente.